E se os menores tijolinhos que constroem a nossa realidade, sabe, os átomos, seguissem padrões universais muito antigos, padrões que ecoam a sabedoria de filósofos e até os movimentos do próprio cosmos? Vamos mergulhar nessa conexão fascinante. Olha, em muitas tradições antigas, a criação inteira começa de um jeito bem simples, com um único ponto. Este símbolo da geometria sagrada representa exatamente isso. É a origem, o ponto zero de onde tudo, absolutamente tudo, emana. Uma singularidade, muito antes de toda a complexidade que a gente vê por aí. E essa ideia de um ponto de origem tem um paralelo perfeito no nosso mundo físico, a centelha. Pensa nela. É o agente que inicia tudo, aquela fonte de energia minúscula que dá o start para um processo tipo uma combustão. A partir de um único pontinho de luz, uma reação em cadeia começa e a multiplicidade surge. Ok, mas como é que o universo passa de um único ponto para essa estrutura toda complexa que a gente conhece? A resposta parece estar num princípio fundamental: a dualidade, a dança dos opostos. Tem uma filosofia hermética, bem antiga, que diz que o gênero está em tudo. Mas calma, isso aqui não tem a ver com o gênero biológico, tá? A ideia é sobre uma dualidade fundamental. Tipo, princípios masculino e feminino, positivo e negativo, ativo e receptivo, que se manifestam em todos os níveis da existência, do físico até o espiritual. E o mais fascinante de tudo é que essa ideia filosófica de milênios atrás encontra um eco direto no coração da matéria. Lá no mundo quântico, a dualidade não é só uma filosofia, não, é uma lei fundamental da natureza. E essa dualidade se manifesta de umas formas muito curiosas. Dá uma olhada. Na física, a gente vê que os elétrons só conseguem ocupar o mesmo espaço se tiverem spins opostos, um para cima e outro para baixo. Agora, olha que interessante, a filosofia antiga nos dá uma metáfora para essa união, a lenda dos andrógenos de Platão, seres que uniam o masculino e o feminino. Nos dois casos, a gente vê a mesma ideia, duas metades opostas que se complementam para formar um todo. Essa dança toda é governada por uma regra bem estrita, o princípio de exclusão de Pauli. Basicamente, ele diz que dois elétrons não podem estar no mesmo estado, no mesmo lugar. Para eles coexistirem ali juntinhos num orbital, eles precisam ter spins opostos. É como se fossem colegas de quarto com orientações diferentes, que vivem em harmonia justamente por causa das suas diferenças. E essa união de opostos é um verdadeiro motor de criação. Esse diagrama mostra um paralelo incrível. Assim como a Vésica Piscis, que é uma forma da geometria sagrada, simboliza a criação através da união, a ligação de dois átomos de hidrogênio mostra a mesmíssima ideia, só que no nível atômico. Ao compartilharem seus elétrons, eles criam uma molécula estável. É a criação através da união. E essa união toda entre os átomos é movida por um desejo fundamental, a busca pela estabilidade. Mas afinal, qual é o impulso por trás de tudo isso? Por que os átomos se dão ao trabalho de formar essas ligações? Para entender essa motivação, vamos primeiro olhar para quem já está de boa, os gases nobres, tipo o neônio. Eles são a realeza da tabela periódica, estáveis, inertes, não reagem com ninguém. E por quê? Simples, a camada de elétrons mais externa deles está perfeitamente completa. Eles estão satisfeitos, sabe? Não precisam interagir com mais ninguém. Agora, vamos dar uma olhada num átomo como o lítio. Ele tem um único elétron solitário lá na sua camada externa, e isso torna muito instável. Para ele ficar estável, essa camada precisaria estar completa. Só que, para isso, ele teria que ganhar 7 elétrons. Isso é energeticamente impossível. A solução mais fácil? Perder aquele elétron solitário. Aí ele fica com uma camada interna completa e estável. Essa busca por uma camada cheia que move a química inteira. E para atingir essa estabilidade, existem basicamente dois caminhos. Nas ligações iônicas, um átomo doa um elétron e o outro recebe. É uma transferência, simples assim. Já nas ligações covalentes, como a gente viu com o hidrogênio, os átomos decidem compartilhar. Seja doando ou compartilhando, o objetivo final é sempre o mesmo: completar a camada externa e, finalmente, encontrar a paz, a estabilidade. Mas e se essa união for ainda mais profunda? E se, em vez de só compartilhar ou transferir elétrons, dois átomos se fundissem para se tornar algo completamente novo? É aí que a gente chega na fusão nuclear. O processo é o seguinte: você pega dois átomos e, sob uma pressão e temperatura absurdas, força eles a se fundirem em um novo átomo, mais pesado. O resultado dessa união suprema é uma liberação de energia simplesmente colossal. Aqui a gente vê o processo em ação. Isótopos de hidrogênio, como o deutério e o trítio, colidem e se fundem.
Eles deixem de existir como hidrogênio. Agora, eles são um elemento totalmente novo, o hélio. E nesse processo de transformação, a energia que os mantinham unidos é liberada de uma forma gigantesca. E onde é que a gente vê esse processo acontecendo em larga escala? No coração do nosso Sol e de todas as estrelas do universo. A união de átomos lá no nível microscópico é o que gera luz e o calor que sustentam a vida em escala macroscópica. É incrível pensar nisso, né? O que nos traz de volta ao nosso ponto de partida. A dança dos átomos, no fim das contas, parece refletir a dança dos céus. Esse é o princípio da correspondência, uma ideia central em muitas tradições de sabedoria. Ele sugere que existe uma harmonia, uma ressonância entre os diferentes planos da existência, que os padrões se repetem em todas as escalas. E, de certa forma, a física moderna ecoa essa ideia. Apesar das forças serem diferentes, os padrões de ordem, de interação, essa busca por equilíbrio que a gente vê no nível atômico, eles parecem refletir os mesmos princípios que organizam planetas, estrelas e galáxias. A estrutura do muito pequeno nos dá pistas sobre a estrutura do imensamente grande. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se a busca por união, por estabilidade e equilíbrio rege a matéria desde o menor átomo até a maior das estrelas, o que será que esses padrões universais podem revelar sobre os nossos próprios impulsos, sobre a busca humana por conexão? A resposta, talvez, esteja escrita tanto nas estrelas quanto dentro de nós.